Bom, pessoal, retomando aqui, a gente está falando de biofísica da visão, né? Então a gente está trabalhando todo esse conceito de luz, onda eletromagnética, geração, percepção da imagem no sentido da reflexão dessa luz em certos objetos e tal. Então a gente vai continuar trabalhando nessa linha, tá bom? Então eu estava falando para vocês um pouco de fenômenos de luz, né? Então mostrei para vocês aí o funcionamento da fibra ótica, dessa refração, reflexão e tal, né? Só para a gente entender um pouco de como essa luz se propaga nos diversos meios, mesmo porque ela vai se propagar aí dentro dos olhos, tá? Então, do ponto de vista da visão, já vou até adiantar aqui, eu tenho algumas imagens que depois a gente fala com detalhes, enquanto vocês vão namorando elas aí. O acionamento desse sentido da visão, ele se inicia no nosso receptor, ou no receptor desse animal, que são os olhos. E a incidência da luz no olho, né, essa luz proveniente seja de uma lâmpada, ou seja, da reflexão em algum objeto, que fornece a energia necessária para que as células especializadas, né, nesses olhos, nessas estruturas, sejam excitadas. Isso gera um potencial receptor, que ele é resultante do estímulo luminoso, e gera potenciais de ação que são conduzidos pelas células nervosas aí até o nosso cérebro, ou o cérebro do animal. E essa informação, esse estímulo nervoso, ele é interpretado, né, na forma aí de imagem. Né? Então, o que a gente vê é justamente uma cadeia de eventos. Tá? Então, a interpretação físico-biológica da excitação produzida pela radiação eletromagnética, então ela depende da estrutura da célula receptora, que é presente nos olhos. Então, em algumas espécies, principalmente nos mamíferos, a gente tem como essencial a percepção das cores. E os mecanismos disso, né, como eu disse já num dos vídeos, são fatores evolucionários. Né? Então, a gente interpreta aí o espectro de radiação solar em termos disso que a gente chama de cores. E, provavelmente, isso está associado à necessidade de busca e reconhecimento de alimentos. Nos primatas herbívoros, por exemplo, a percepção de cores é importante para encontrar os alimentos que são adequados. E os mamíferos que têm hábitos noturnos, eles possuem um sistema de percepção de cor cuja sensibilidade é reduzida. Né? Então, por exemplo, os gatos, os cachorros e tal. Uma vez que não tenham luz suficiente para que a gente veja, para que esses animais vejam as cores. Então aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de como os cachorros veem, né? Então, por muito tempo as pessoas achavam que os cachorros viam em preto e branco, na verdade não. Os cachorros eles veem numa paleta, né, diferente de cores. Né? Então tem aqui o que nós vimos, né, os nós vemos, então o are you see, que você vê. Né? Então notem aí o verde, o vermelho e tal. Já os cachorros têm a visão mais amarelada, né? Mas ele vê cor, né? Ele consegue diferenciar. Então, se você olhar, por exemplo, eu não vejo tanto no vermelho, mas a gente consegue diferenciar. Mas tem uma coisa especial, né? Que é a questão do brilho. Você vê imagens também bastante, a gente chama de sharp, né? Definidas com relação ao brilho, porque a gente sabe, que depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, as nossas células de visão, elas são de dois tipos básicos, né? Os cones e os bastonetes. Umas são especializadas em ver brilho, intensidade luminosa, e as outras são especializadas em ver cores. Se a gente olhar os gatos, por exemplo, essa aqui é uma representação, deixa eu ver se eu consigo aumentar desculpa, essa imagem um pouquinho. Essa aqui é uma representação do que veria um gato, né, em comparação com uma pessoa, tá? Então notem que é um campo de visão muito grande, tanto que conforme a gente vai olhando para, se eu estou olhando para frente aqui, né, que é o meio da imagem, a gente tem um campo de visão e as bordas a gente não vê, a gente percebe até as bordas, mas eu não tenho definição, eu tenho definição só no meio. Os gatos, por exemplo,
tendo em vista a posição dos olhos e tal, eles têm uma definição diferente, né? Então, não é exatamente no meio, mas sim aqui nas laterais, e não tem uma visão tão nítida como a visão que nós temos, inclusive com relação às cores, né? Então, a visão dos gatos ela se assemelha mais aí à dos cachorros com relação à diferenciação de cores, mas eles têm uma diferenciação, lógico. Isso aqui é analisado em termos das células de visão e tal dos gatos. Nenhum gato falou, oh, eu vejo assim, não é assim que você vê, né? Tá? Então, tem isso. Mas tem uma diferença. Se a gente fosse olhar uma imagem à noite, a gente veria alguma coisa desse tipo, né? Com pouca definição, com muita sombra. Já os gatos, eles têm um mecanismo em que a luz, né, o fundo do olho do gato, a luz que não é absorvida, ela reflete no fundo do olho e pode ser absorvida na volta. Então ele absorve na ida e absorve na volta. Tanto que se você olha um gato à noite, você vê aquele a luz brilhando, que é justamente a luz que, mesmo a luz que foi refletida no fundo do olho do gato, o cachorro também vê assim. Então eles conseguem ver melhor à noite. E à noite eu não preciso ver cores, né? Como eu tenho pouca luz, eu preciso ser mais especializado em ver brilhos, certo? Então, no reino animal, a forma, né, aqui são dois exemplos só, mas a forma dos olhos ela é bastante diversificada. Porém, independente da forma, em geral o que a gente tem na estrutura são células fotorreceptoras com uma camada que a gente chama de camada de pigmento. Essa camada de pigmento é o que faz a, a célula fotorreceptora enxergar, certo? Então, basicamente, a gente sempre vai ter isso. Algum sistema óptico de direcionamento da luz para que essa luz chegue nas células receptoras. Então, por exemplo, se a gente for pensar nos vertebrados, em geral, a gente tem lente. Né? Nosso olho, por exemplo, tem o cristalino. O cristalino ele é uma lente que faz com que essa luz seja, né? Então, eu tenho a luz que está chegando. Essa luz ela é convergida para um ponto que é o nervo óptico. Tá? Então, eu tenho aí o cristalino. Depois a gente vai falar com um pouco mais de calma do formato dos olhos. Mas existem diversos tipos de olhos, né? Que tem lente, que não tem lente, que tem mais de uma lente. Eu tenho, por exemplo, a visão dos insetos, que ela é formada por olhos compostos, né? Então, como se fossem vários olhozinhos, um do ladinho do outro ali, formando um olho composto. E alguns moluscos têm esse tipo. Eles são olhos que são construídos por grande número de pequenas facetas receptoras de luz. Então, se você olhar assim, você vê como se fosse uma colmeiazinha, né? E esse organismo, cada elemento dessa colmeia, então imagina que eu tenho elementos na forma de colmeias aí. Cada elemento dessa colmeia, ele serve para direcionar a luz para o nervo óptico lá do bichinho, né? Para que ele possa ser convertido num impulso nervoso e ele interprete isso na forma que ele enxerga, tá bom? Então, assim, é extremo. A gente poderia passar dias e dias falando dos tipos de luz, de como a luz é transmitida num certo material, mas o que nos interessa mais é como o nosso olho funciona. Então aqui eu tenho um esquema aí bem simplificado da anatomia do olho humano, né? Então a gente tem as partes, a gente tem a parte que cobre o olho, chamado de esclera, né? A parte frontal da esclera é o que a gente tem, é a córnea é um material transparente aí que permite e protege, né, a estrutura do olho e permite que a luz entre. Essa luz ela entra pela pupila, a pupila, né, que a gente vê nada mais do que um buraquinho, certo? Então nada mais é que o buraquinho. Deixa eu ver se eu coloco outra imagem aqui para vocês. Acho que essa aqui está um pouquinho melhor.
tá? Deixa eu diminuir ela aqui. Por aqui do lado. E essa aqui, vou colocar... Opa, acho que eu tenho que tirar ela de cima aqui. Deixa eu só esticar um pouquinho, gente, só para diminuir essa. Tá? Então tá aqui essa, e voltar essa aqui um pouquinho para cá. Beleza? Então, o que eu tenho, né? Então a gente tem a pupila nada mais é do que o buraquinho na íris, certo? Então, tem a íris, está aqui a íris, ela funciona como um diafragma, né? Ela abre e fecha para deixar mais ou menos luz entrar. Conforme ela abre, o que eu tenho é a pupila se dilatando, certo? Conforme ela fecha, eu tenho menos luz entrando. Essa luz, ela passa por uma lente, essa lente está aqui, ó, é o chamado cristalino, certo? Então, o cristalino ele está afixado num corpo ciliar, num músculo ciliar. Esse músculo ciliar, isso que é a vantagem que a gente tem, o nosso olho ele tem uma adaptação, né? Porque as lentes, em geral, elas são ou para você enxergar de longe, objetos estão muito longe, ou para você enxergar objetos que estão muito perto. E você enxergar coisas que estão perto ou que estão longe depende do formato dessa lente. E o nosso olho ele adapta essa lente através dos músculos ciliares, né? Então ele contrai ou relaxa o músculo ciliar aí, ele vai mudar o formato dessa lente, esticando ou engordando, né, essa lente, de tal forma que eu consigo ter um ajuste, né? Então a gente consegue sim ter um ajuste para enxergar de perto ou de longe, tá? Isso pode gerar alguns problemas conforme a gente vai ficando velho, o músculo fica cansado, né? Então eu tenho uma maior dificuldade de acomodação, então é o que gera problemas aí, né? Chamada visão cansada, né? Tem um nome específico para isso, mas no momento eu não vou lembrar, tá? Mas basicamente eu tenho isso, então a luz passa pelo cristalino e entra aí na câmara interior do olho, que é formado por um meio aquoso, né? Chama de vitrus, humor vítreo, né? Então ele tem um líquido ali dentro, certo? E essa luz, ela é então direcionada para o que a gente chama de fóvea, né? Que é a parte sensível da retina. A retina é todo esse material que envolve e ela tem células receptoras, tá? Mas a maior parte dessas células receptoras, ela está concentrada em um ponto, que é a chamada fóvea, tá? Então, a maior parte da luz, ela é direcionada para a fóvea. Então, a gente é aquilo que a gente estava falando para vocês de visão periférica, por exemplo. A luz que vem da visão periférica, ela atinge outros pontos da retina, que também tem sensores, mas tem menos sensores do que, por exemplo, na fóvea. A luz que vem da visão frontal é aquela luz que chega até a fóvea. E aí esses receptores, eles são enervados, né, no nervo óptico, e esse nervo óptico, ele leva a informação, esses potenciais de ação, então, até aí o nosso cérebro que interpreta a imagem, tá? Então, com isso, a gente enxerga, certo? Então, basicamente, o que o olho precisa fazer? Ele precisa fazer com que a luz que está vindo chegue até a fóvea ou até a retina. Se eu tiver algum problema para que essa luz chegue até essas células, então a gente vai ter um problema de visão, tá? Então, dentro dos problemas de visão que a gente tem, né, os principais deles são justamente o fato da luz não estar chegando nesses nervos, certo? Mas, antes de chegar nesses nervos, o que acontece é que, dependendo do nervo que ela... Desculpa, eu falei do nervo não, né? Desses sensores. Dependendo do tipo de sensor que a luz chegar,
ela vai ser interpretada de uma forma. Então a gente tem dois tipos básicos de sensores, né? Que são os cones e os bastonetes. Então, né, vou colocar uma outra imagem aqui para vocês. Deixa eu só diminuir ela um pouquinho. Então, né, então um corte aqui dessa seção, eu tenho uma seção da retina, eu tenho essas células, certo? Dentro dessas células eu tenho os bastonetes eles são responsáveis pela intensidade, então se está chegando mais ou menos luz, se está chegando mais luz, então eu tenho mais brilho, se está chegando menos luz, então eu tenho menos brilho. E eu tenho os cones, e os cones eles podem ser de três tipos, ele tem esse nome justamente pelo formato, bastonete por ser esticadinho, e os cones por ter esse formato de cone aqui, tá? E os cones e os bastonetes, desculpa, os cones, eles podem ter basicamente no nosso olho três tipos. Eu tenho aqueles que são especializados em luz com comprimento de onda no verde, aqueles que são especializados em luz com comprimento de onda no azul e no comprimento de onda no vermelho, tá? Então, se eu fizesse um gráfico aí, eu ia ter luz sensível ao vermelho, ia ter estruturas sensíveis ao verde, estruturas sensíveis aí ao azul, tá bom? Então, ou seja, se chegar a luz vermelha no cone azul, ele vai enxergar muito pouquinho, né? Por exemplo, só esse pedacinho que está aqui. Então ele vai ser pouco excitado. Se chegar a luz verde no cone verde, então ele vai ser bastante excitado. Se chegar a luz vermelha no cone vermelho, ele vai ser bastante excitado. E na hora que a gente junta esses três tipos de cores, a gente tem, né, o vermelho, verde e azul, a gente consegue formar todas as várias cores dependendo da intensidade com que essa luz chega. Então, o nosso olho ele tem milhões desses tipos de célula, né, de cones e bastonetes aí, que são responsáveis, então, pela diferenciação entre o brilho e as cores, né? Então, esses caras eles estão localizados em diferentes partes da nossa retina e o formato aí deles e os tamanhos definem as percepções de cores, certo? Então, existem alguns animais que têm mais tipos de cones, ou por exemplo os gatos, eles têm mais bastonetes do que a gente. Tem regiões do nosso olho que tem mais cones do que bastonetes, porque a gente percebe melhor os brilhos, por exemplo, nas regiões periféricas e tal. Então, tudo isso é a questão da especialização do nosso olho ou dos animais em enxergar. Então, depende muito, né, da sensibilidade, do tipo de absorção em que um animal pode enxergar ou não. Então, por exemplo, o beija-flor ele tem uma capacidade muito desenvolvida de discriminar cor, porque a visão dele seria pentacromática. Então, ao invés de enxergar três cores, ele veria cinco cores, certo? Então, há evidências que as aves em geral possuam fotorreceptores que são sensíveis à luz ultravioleta, por exemplo, certo? Enquanto nós não enxergamos no ultravioleta. Você pode ter animais, por exemplo, que enxergam muito. Eu vi em algum lugar que, por exemplo, tem um camarão que enxerga muito mais cores do que a gente e tal. Mas aí tem uma questão de a quantidade de cor e a definição dos detalhes, né? Porque o nosso olho ele é muito desenvolvido para enxergar detalhes. A gente enxerga muito bem cores, mas nós conseguimos definir coisas muito detalhadamente, enquanto esses animais podem até enxergar mais cores, mas eles definem muito menos, que é a ideia do gato aqui, por exemplo, tá? Do cachorro e tal. Por mais que essa imagem mostre que ele é uma visão bastante sharp, assim, tá? Mas o gato, por exemplo, ele enxerga com menos detalhes do que a gente, mas ele consegue enxergar, ele tem mais bastonetes, né? E além disso ele tem essa visão de reflexão, né? A luz reflete no fundo do olho e ela
é absorvida tanto na ida quanto na reflexão, quanto na volta. Certo? Então, esses caras enxergam. E aí começam a surgir alguns problemas, né, da visão. Porque, por exemplo, se a gente tiver algum problema nos bastonetes, a gente começa a não enxergar algumas cores, né? E aí o que a gente tem é o daltonismo. Então aqui a gente tem uma representação artística do que seria, então, o daltonismo, né? Então aqui eu teria a visão normal, tá? E alguns tipos de daltonismo, né? Então tem a protanopia, então pode ver que a gente enxerga mais alguns tons de amarelo, tem a deuteranopia, também tem uma questão mais de amarelo. Essas duas aqui para mim parecem muito iguais, às vezes eu sou daltônico, tá? Eu tenho a tritanopia, então eu vejo mais vermelhos e tal. Então existem alguns testes para daltonismo que são interessantes. Então eu tenho imagens, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês, em que, deixa eu só diminuir um pouquinho, em que a pessoa precisa enxergar aí os números. Deixa eu só diminuir para poder colocar essa imagem aqui junto com essa, tá? Opa, vou colocar aqui do lado e aumentar essa. Então esse aqui é um teste típico de visão, tá? Tem um nome, círculos de alguma coisa e tal. Mas olha que interessante, por exemplo, aqui eu tenho, a gente consegue ver nitidamente que eu tenho, eu vejo, por exemplo, que eu tenho um 12, né? Mas tem gente que não diferencia entre o verde e o vermelho. E o tamanho das bolinhas, ele é colocado de tal forma que eu não consiga definir pela interface, né? Porque imagina que se eu tivesse uma interface sólida aqui, né? Então a pessoa não veria a diferença pela interface. Aqui, por exemplo, para mim não tem, aparentemente tem um número 2 aqui, mas não sei se é isso. Né? Aqui eu acho que eu vejo um número 2, mas não vou confirmar. Aqui eu tenho, por exemplo, um 42, aqui um 74, aqui um 6, certo? Então, com esse tipo de exame, é possível detectar aí o daltonismo, né? Porque, tá vendo? São cores, você vai misturando o tipo de cores e o daltonismo ele vem justamente pela deficiência nos cones, né? De enxergar aí uma cor específica, tá? Agora, se a deficiência não for na recepção, mas for na geração da imagem, ou seja, na forma com que essa luz ela é colimada até o olho, então a gente tem outros problemas, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a miopia, né? Miopia que é a dificuldade de enxergar de longe. Então, o que acontece num olho míope, deixa eu aumentar essa imagem aqui. O que acontece num olho míope é que a formação da imagem ela ocorre antes, né, do que o fundo do olho, do que a fóvea, tá? Isso, em geral, acontece porque os olhos míopes eles são elongados, certo? Então, o cristalino, ou tem algum problema no cristalino que ele não consegue, ele foca muito antes, tá vendo? É como se essa lente fosse muito forte, né? Então, ela está convergindo muito antes do que era necessário. Para resolver esse problema, a gente pode divergir essa luz antes, né? Então, ao invés de eu chegar com uma luz para depois ser convergida, então eu divirjo essa luz. Então eu jogo essa luz para cima primeiro, né, esquematicamente falando aqui, para depois ela entrar aqui, né, na pupila e ser convertida no lugar. Então, na miopia eu preciso de uma lente negativa, né? Então se você for míope, você vai ver lá na sua receita menos 2 graus, né? 2 graus, tá? O que é isso? Bom, o grau aí ele está associado com o inverso da distância focal, né? Então, por exemplo, a distância focal f, então eu tenho 1 sobre f,
eu tenho o degree, né, de o quanto esse cara é capaz de gerar a deformação da luz. O negativo significa que eu tenho uma lente que ela é divergente, tá vendo? As bordas aqui são maiores do que o centro. Então, se a luz chega numa lente divergente, ela diverge, né, o raio. Então, ela abre esses raios, certo? Então, menos é porque é uma lente divergente e o 2 graus indica o quanto essa luz é potente ou não, né? Quanto maior for, né, menor a distância focal, maior é essa, tem um nome, degree of, não me lembro, gente, desculpem. Mas são os graus que a gente vê lá na receita, tá? Agora, já no olho hipermétrope, a diferença é que esse olho em geral ele é muito encurtado ou o cristalino ele não está focando o suficiente, certo? Ele não está sendo capaz de gerar essa imagem aqui no fundo do olho. Então a imagem é formada atrás do fundo do olho. Então o que você vê é uma imagem borrada, porque se essa imagem não é focada, por exemplo, ela não está chegando diretamente aí onde ela deveria chegar, ou seja, na fóvea. Então essa imagem é formada depois do olho. Então, em geral, pessoas que enxergam mal de perto, né? Tem problemas para enxergar mal de perto. Então, esses são os hipermétropes. Então, você precisa ajudar o cristalino a convergir. Então, o que você coloca é uma lente convergente, por exemplo, mais 3 graus, mais 0,25 graus. Tá? Então, o olho ele recebe uma ajudinha aí de uma lente, que é o óculos, né? Que é colocada na frente para ajudar a convergência. Então essa luz ela já vem pré-convergida, tá vendo? Então ela tem uma dobradinha aqui para baixo porque ela já está sendo pré-convergida. E aí com isso você consegue de novo, mais uma vez, focar no fundo do olho, né? Então essa aqui é a hipermetropia. Já o astigmatismo tem um problema, porque é como se o olho fosse deformado, né? Então, o que acontece é que na hora da formação da imagem, a ideia é que essa imagem, né? Imagina que você tem uma imagem grande, né? Um círculo, e convirja para um ponto. Ao invés de convergir para um ponto, o olho hipermétrope ele tem um eixo em que ele é deformado. E aí, tendo em vista essa deformação, a imagem ela não é mais um ponto, ela forma um plano, né? Então ela forma esse plano. Então, assim como nas outras direções, ele foca, mas naquela direção específica, ela desfoca, né? Então, para consertar isso, você precisa de uma lente que ela é cilíndrica, certo? Justamente para pegar a luz que está chegando naquele plano e juntar num ponto de novo, né? Então, existem alguns testes para astigmatismo. Não sei se vocês já viram, vou até colocar um aqui. Deixa eu ver aqui a imagem. Deixa eu ver essa aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Eu estou procurando uma imagem interessante aqui para vocês, tá? Sei lá, essa aqui. Então, por exemplo, um olho que tem astigmatismo, você pode ter uma imagem desse tipo, né? Então, você olha essa imagem no seu olho com astigmatismo e vê o eixo onde essa imagem está melhor definida ou está pior definida. Vamos supor que você enxergue melhor esse eixo aqui. Então, se você olhar na sua receita lá, para o astigmatismo ela tem um eixo, né? Então, justamente o eixo onde você vai pôr o cilindro. Então, se você manda fazer o seu óculos e a ótica erra o eixo, você não vai enxergar, porque você vai piorar, né? O grau tá certo, porque também tem um grau de curvatura, né, dessa lente. E aí, quem tem astigmatismo, em geral, vê coisas desse tipo aqui. Ó, deixa eu,
colocar uma imagem aqui. Tá vendo? A imagem era para ser alguma coisa desse do lado direito, aqui tá aqui, e o que você vê são esses riscos, tá vendo? Justamente esses riscos indicam o seu astigmatismo, porque a luz era para chegar pontual, né? Do jeito que está na imagem da direita, mas o que você vê, esses traços, isso é típico de que tem problema com astigmatismo. Outra coisa, você vê, por exemplo, você está olhando para uma tela, o que você vê é alguma coisa assim, né? Em visão normal você veria a letra A, astigmatismo você não define bordas, é como se tivesse imagens múltiplas, justamente por essa formação em mais de uma região do olho para essa imagem que está aí, tá? Então esse é um dos problemas de visões bastante comuns, né? E a gente consegue entender pela formação de imagem. Lógico, eu não vou entrar no foco aqui no mérito de formação de imagens, né? De lentes e tal, nesse momento, mas com essas noções básicas aqui a gente consegue entender alguns dos problemas de visão. A visão cansada, por exemplo, né? Desculpem, mas eu não lembrei ainda o nome, o termo técnico para isso. O que acontece é que eu não consigo ter uma acomodação do cristalino, né? Então a gente começa a ter problemas de ajustar o foco, né? Então com isso você enxerga de uma forma prejudicada. Existem outros problemas de visão, né? Por exemplo, você pode ter ondulações na córnea, né? A córnea não ser totalmente esférica. Isso gera problemas também, porque deforma a imagem. É como você pegar e tentar olhar através de um vidro todo ondulado, né? Esse é um problema chamado de ceratocone. Tá? Eu posso ter problemas mais estruturais, por exemplo, de pressão, né, do humor líquido aqui dentro, que vai pressionando o nervo óptico, que é o glaucoma. O glaucoma é uma doença bastante perigosa, porque ela é muito silenciosa, você não consegue perceber, a hora que você percebe ela já está bastante avançada, e ela tem um poder de tirar a visão das pessoas muito rápido, tá? Então, é necessário que a gente faça exames periódicos aí da visão, né? Para detectar, por exemplo, esse tipo de doença, tá bom? A pressão interna do olho, muito grande. Outro problema de visão, deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Então, eu falei do ceratocone, falei do glaucoma. A catarata. A catarata, o que acontece é que nasce uma membrana, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Não é muito bonito, tá? Mas o que acontece é que nasce uma película. Deixa eu ver se eu acho uma imagem não muito feia de catarata. Deixa eu ver, eu não quero uma imagem forçada, quero uma imagem real. De um olho com catarata e um olho sem. Ah, essa aqui é bonitinho. Então, aqui, né? Então temos aí um olho normal e um olho com catarata. Se você olhar, tá vendo essa região aqui? O olho ela é mais embaçada, como se tivesse uma pelinha crescendo sobre o olho, opaca, né? Então, o que acontece é que a córnea ela vai ficando opaca. E essa opacidade da córnea, né, que eu tenho uma figura um pouquinho melhor, essa opacidade da córnea evita que você enxergue, né? Tá vendo aqui, ó? Essa membraninha que vai nascendo. E aí você precisa retirar essa catarata, tá? Então, com exceção da catarata, né, que é na pele e tal, os problemas de visão em geral, eles são corrigidos através do uso de ótica, né? Então, por exemplo, lentes, eu coloco lente, eu posso fazer cirurgia da córnea para corrigir problemas de elevação de córnea e tal. Ver se eu tenho uma imagem de ceratocone. É que o ceratocone é mais difícil, apesar que tem alguns graus muito grandes,
uma representação esquemática aqui do ceratocone. Deixa eu colocar aqui para vocês. Acho que a vantagem dessas aulas, assim que eu consigo colocar uma imagem, se estivesse na sala de aula seria mais difícil, tá? Então tá vendo, eu tenho uma deformação da córnea, né, do olho, e isso gera, lembra que o olho é um objeto óptico, a luz precisa passar nele. Então, quanto mais esférico ele for, melhor essa luz vai poder ser direcionada aí para o olho, tá? Então, são esses os problemas, existem diversos outros problemas, mas a gente vai ficar por aqui, certo? E aí, por fim, depois eu vou indicar para vocês algumas coisas sobre lentes, né? Como que a gente pode trabalhar aí com lentes para que a gente faça a correção da visão, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu paro por aqui e a gente continua num próximo momento.